Bom dia, Gustavo, e bom dia a você, querido ouvinte da Rádio Mundial. Mais um programa Caminhos da Cura. Aqui nesse feriado prolongado, estamos com você ao vivo, são 10 horas e 31 minutos, nesses dois blocos que começam agora às 10h30 e vão até às 11 horas e 30 minutos, 11 horas e 25 minutos, né, Gustavo? E hoje temos bastante coisa para compartilhar com os nossos ouvintes. Muita coisa legal nessa uma hora, um bate-papo bastante interessante. A gente trouxe notícia, dica de filme, tem depoimento e tem a participação do ouvinte. Você que está em casa nos acompanhando, você pode ligar aqui no telefone do estúdio, que é o 31710221 ou o 32624490 para participar com a gente. Como sempre, essa pessoa que falar ao vivo aqui vai ganhar uma sessão de cura reconectiva à distância. Já tem gente na linha. Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? É Silvia. Silvia, você fala de onde? Da Luz. Silvia, tá tudo bem com você? Tá muito bem. Que ótimo, vai ficar... fazer um depoimento, se possível. Legal, vai ficar melhor ainda, então, por favor, pode compartilhar o seu depoimento. Atrás eu liguei para vocês e foi feita uma cura para mim, né, à distância, e me fez uma abertura de consciência tão grande que eu estou fazendo inúmeros cursos agora e eu estou muito grata. Aí eu liguei hoje para fazer o depoimento e, se possível, passar de novo por essa cura. Que legal, Silvia. Fala com o Marcos aqui que ele vai te orientar. Olá, olá, Silvia. Olá, bom dia. Bom dia, prazer te ouvir, viu? Prazer é meu falar com vocês. Que bom que você conseguiu ligar de novo para dar o teu depoimento e também para participar novamente, né? Quer dizer que você sentiu essa abertura de consciência, que é o maior atributo que a cura reconectiva pode trazer para nós, né? Ao contrário do que muita gente pensa, Silvia, e é claro, a gente não vai negar, a cura reconectiva traz benefícios físicos, sim, claro, nós estamos nesse mundo físico, né, denso, onde a dor incomoda, né, a dor física, a dor emocional incomoda. Por que não nós olharmos para isso? Claro, mas quando a gente tem uma abertura de consciência, né, de quem nós somos, de qual é o nosso caminho, de como ser coerente com as nossas emoções, atos, palavras, e a nossa vida começa a funcionar cada vez melhor, é claro, as doenças, as dores, a nossa vida vai começar a fluir de uma maneira muito melhor e tudo vai começar a andar melhor. E deve ter sido isso que começou a acontecer com você, não é? Com certeza, Marcos. Com certeza. Que bom, Silvia. Então você tem feito muito curso, é isso? Estou fazendo, fiz curso de tarô, fiz curso de apometria, estou fazendo um curso para descobrir os sonhos, né? E até então você não se ligava muito nesses assuntos? Não, eu sempre gostei, mas não participava. Entendi. Foi um salto então para você, sim, né? Sim. Que legal, Silvia. Estou achando tudo maravilhoso. Bacana. Olha lá então, vamos de novo fazer mais uma vez. Fica então no seu cantinho, né? Como da outra vez, na linha, que a gente vai começar a fazer aqui a sustentação da frequência. Você sente, daí no final participa um pouquinho para contar para os ouvintes como foi a sua experiência, tá bom? Tá bem. Então vamos seguir. Bom, então enquanto a Silvia está na luz, daqui a pouco ela volta com a gente aqui para contar as sensações, para falar como foi essa experiência com a cura reconectiva. Eu quero lembrar para o pessoal do Facebook que a gente está ao vivo pelo Facebook da Rádio Mundial. Então quem quiser nos acompanhar também, a gente está aqui em vídeo. Podem mandar pergunta, fazer comentários, se tiverem sugestões também, a gente vai responder tudo aqui no ar. Enquanto isso, também vamos ouvir o depoimento da Elizabeth. A Elizabeth fez sessões de cura reconectiva e ela teve mudanças muito legais na vida dela, que a gente vai ouvir também. Antes de acompanhar o depoimento da Elizabeth, quero deixar também o nosso Facebook, que é Programa Caminhos da Cura. Tem o site caminhosdacura.com, página no Instagram e o canal do YouTube. E Marcos, tem novidade também, né? Você está indo para um espaço novo, como que está sendo aí? Já tem duas novidades, né, Gustavo? Além do espaço novo, que se tudo der certinho, né? Se a questão das entregas, dos caminhoneiros, enfim, der tudo certinho, nós conseguimos inaugurar ainda em junho e teremos aí agenda já para junho, com muitas novidades. Ainda a gente vai confirmar,
mas tem coisa legal que eu não sei se a gente já vai conseguir colocar hoje, mas tem coisa bem legal ainda em junho para acontecer, Gustavo. Já tem coisa saindo do forno e tem convidado vindo participar com a gente lá. Convidado VIP vindo participar e inaugurar o nosso espaço. E a outra novidade muito legal é que o nosso programa da semana que vem não é mais de segunda-feira, agora já vai ser de quarta-feira, a partir das 10h30, esse mesmo horário, né, das 10h30 da manhã, começa então o nosso novo programa, nova programação do Caminhos da Cura, que além de sexta, continua, né, sexta-feira das 10h30 às 11h30, na quarta temos meia hora, que começa às 10h30 às 11 da manhã. E a gente também vai entrar ao vivo aqui para atender o ouvinte, então é mais uma expansão também. Pessoal aqui do Facebook, a Nai Valquíria está falando, gostaria de ajuda. Fica ligada aqui com a gente, Nai, porque o pessoal está dizendo que só pelo fato de estar sintonizado com o nosso programa já está fazendo acesso à frequência. Sueli Costa também falando, bom dia, mora em Dayatuba. Então, pessoal que quiser fazer pergunta aqui pelo Facebook, novamente pode escrever que a gente responde. Bom, então a gente vai ouvir agora a experiência que a Elizabeth teve com a cura reconectiva. Elizabeth fez a cura reconectiva de forma presencial, diferente da Silvia, que está com a gente aqui acompanhando. Ela está na casa dela fazendo à distância. Tecnicamente é a mesma coisa, Marcos? É igualzinho, Gustavo, porque não depende da distância, porque trata-se de um trabalho consciencial, um trabalho quântico, um trabalho de luz, energia e informação, que navega muito mais rápido do que a velocidade da luz, né? Então não sai nada da minha mão e viaja até a Silvia ou até ninguém, né? A frequência já está onde a pessoa está, né? Não precisa viajar de um lugar para o outro, a pessoa simplesmente acessa e cria a consciência desse acesso, né? E aí começa a fazer a sua conexão ou a sua reconexão com a sua essência, com a sua origem. É isso que vai acontecendo. Isso que a Silvia relatou pra gente, que ela passou, não foi nem uma sessão, foi uma brincadeira, na verdade, que a gente faz aqui, né? Porque a sessão é um pouco mais complexa do que esse acesso que a gente faz, mas ela já começou a dizer que ela mudou a perspectiva dela, foi atrás do que ela queria, foi fazer alguns cursos e a partir disso a vida dela mudou. Há uma mudança de olhar, né, Gustavo? Eu gosto desse nome, mudança de olhar, porque você começa a olhar para as coisas da vida de uma outra forma, né? Começa a encarar o que te acontece todos os dias de uma outra forma. As coisas não te afetam mais como te afetavam antes e você começa a encarar os problemas da tua vida não mais como problemas, como barreiras, mas como desafios, né? Como formas de experiência, de aprendizado aqui nesse caminhar. E é isso que a Silvia passou a fazer, ou seja, começou a enxergar como oportunidades de aprendizado algumas coisas lá e resolveu ir ao encontro de coisas que ela já gostava, mas não estava ainda com coragem, talvez, de dar o passo e começar a aprender. Então a gente ouve agora a experiência da Elizabeth. Elizabeth já deu uma entrevista para o Marcos e a gente vai conhecer agora, então, Elizabeth. Tudo bem, Elizabeth? Tudo bem. Na verdade, eu vim, não foi nem por indicação, foi um comentário de uma amiga, vizinha inclusive, que fez essa sessão. Eu nunca tinha ouvido falar e tive vontade. Eu tenho fé em Deus, faço minhas orações, tudo, mas eu soube que não tem nada a ver, que é uma coisa além de tudo isso. E eu acredito em tudo isso. Importante, né, esse comentário da Elizabeth, porque ainda tem muita gente que confunde os trabalhos vibracionais, os trabalhos de frequência, e talvez porque chamamos cura, não é, com um trabalho religioso, não é? Inclusive, eu quero até comentar, dividir, compartilhar com o ouvinte, porque eu tenho muitos parentes na Itália, e essa semana eu falando com o WhatsApp com uma prima que eu já conheço há 30 anos, quando eu estive lá, ela me perguntava: Marcos, o que você faz? Eu tenho visto no Facebook algumas coisas suas, eu não entendo muito bem, eu te vi meditando, de pernas cruzadas, ela nem sabia que era meditação. O que é isso exatamente? Eu expliquei muito rapidamente o que era a cura reconectiva, e falei a palavra cura, né, em italiano, etc.
Eu recebi uma resposta, Gustavo, que me deixou tão triste, que eu nunca esperava ter recebido isso de uma prima tão cara, tão próxima. Ela me disse, olha, eu não acredito em nada disso que você me falou. Quem é você para achar que você pode curar alguém? Assim, eu fiquei estarrecido. Só quem cura é Jesus. Só quem cura é Deus e os médicos. Você não é médico, ela dizia assim para mim, em voz. Ela mandou uma mensagem de voz. E ouvinte, eu fiquei... assim, eu respondi para ela, eu não disse que eu curo. Né? O nome cura reconectiva significa ajuda a pessoa a se restabelecer, entrar no seu equilíbrio, no seu eixo. Né? Eu falei, eu sou cético também, eu falei para ela. Eu não entrei nesse trabalho acreditando, e sim porque as pessoas voltavam para mim e diziam, Marcos, eu estou muito, como a Silvia, eu estou muito melhor do que antes. Né? Nós temos no nosso site, lá no nosso banco de dados, mais de 250 pessoas catalogadas que voltaram para dizer que sim, estão melhores do que antes de fazer a cura e que se curaram ou de alguns problemas físicos ou emocionais ou de vida. Então, assim, eu continuei a fazer não porque eu acreditava ou as pessoas que vinham até mim acreditavam, mas porque elas de fato melhoravam. Então, o que a Elizabeth falou é um ponto que a gente tem que tocar sim. Né? Esse trabalho não depende de crença. Você não precisa vir acreditando nem em mim, nem na cura reconectiva. Isso é o mesmo que dizer, gente, que para o seu celular pegar na sua casa, você precisa acreditar na sua operadora. Ou que para o seu rádio pegar bem na Mundial, você precisa acreditar na Rádio Mundial, senão não fazer pega. Um ritual de acesso à Rádio Mundial. Um não ritual precisa, de acesso para a já. rádio pegar melhor. Não é isso, não é? É uma luz. Né? A rádio é uma frequência, é uma luz, é uma informação que viaja no éter, no espaço e chega no teu rádio. Não precisa de fé para a rádio funcionar, nem para o celular pegar. Então esta frequência, isso que está aqui derramado no planeta e nós estamos acessando, não depende da sua religião, nem tampouco da sua e nem da minha fé. Foi legal você ter falado isso, Marcos, porque o trabalho de cura reconectiva é apoiado na ciência. E no próximo bloco a gente vai dar uma pesquisa científica de uma pessoa, um professor de uma universidade da Rússia que apoia totalmente, ele fez pesquisas com atletas olímpicos. Logo mais a gente vai falar sobre isso. Agora a gente ouve a Elizabeth falar sobre as melhoras que ela percebeu após a primeira sessão de cura reconectiva. Mas na primeira sessão eu não senti nada, não tive visão, calor, frio, uma coisa normal, eu recebi como se fosse uma oração. E saindo daqui, fui para a casa da minha filha e lá eu percebi que a dor na coluna, que era constante, desapareceu do nada. Falei, cadê a minha dor? Não tinha mais dor. Quanto tempo você já sofria com essa dor, Elizabeth? Bem uns 50 anos, desde a adolescência. Só que tinha crises. E voltava, aumentava e diminuía. Praticamente não ia embora. E sumiu. E eu quase que não acreditei. Tinha até medo que a dor voltasse, mas não voltou. É algo que é impressionante. Você ouvir que ela sofria de uma dor, de crises de dor há 50 anos, que não são 50 dias, nem 50 meses. Né? E a Elizabeth é uma pessoa que veio sem acreditar, não é? E sofria de dor na coluna, não sentiu absolutamente nada durante a sessão. E tem gente que vem com a expectativa de que o braço levante, de que sinta o corpo flutuar, de ver nave espacial, de o corpo aquecer. Às vezes não acontece nada, que foi o que aconteceu com a Elizabeth. Ela não sentiu nada na maca, nenhuma sensação. Isso para mim, quando eu iniciei a trabalhar e as pessoas falavam para mim, Marcos, eu não percebi muita coisa. Eu ficava muito triste. Eu dizia, será que eu estou falhando? Será que eu não fiz alguma coisa correta? Eu comi alguma coisa que não devia ter comido? Me comportei errado, né? Porque a gente é humano, né? Será que eu fiz alguma coisa errada? Não. Essa frequência não depende dos meus atos, nem do que eu como, nem da minha consciência, né? Ela realmente é inteligente. É uma luz, uma energia, uma informação que está ali
inteligente trabalhando e trazendo para a pessoa o que é melhor para ela e não o que eu quero e nem o que ela deseja. A Elizabeth, inclusive, nem me falou que tinha esse problema há 50 anos, muito menos que tinha problema na coluna. Se eu não me engano, ela tinha, além da coluna, mais um outro problema, não é isso, Gustavo? Isso, a gente ouve agora. Vamos continuar, então, ouvindo a Elizabeth falar sobre as melhoras. A dor de cabeça, que era constante também, continuou por uns dias, mas depois de 10 dias, desapareceu completamente. Era uma dor de cabeça que também você sofria já faz um tempo, né? Desde criança, de uns 10 anos, hoje eu tenho 65, mais de 50 com dor. E ia e voltava, mas assim, também diariamente tomando analgésico. E desapareceu, não sei o que aconteceu. E hoje eu fiz a segunda sessão, eu tive algumas sensações muito de leve, umas vibraçõezinhas muito de leve, um calorzinho de leve, só isso. Eu super bem, feliz, nem acredito. A pessoa, ela realmente fica nessa sensação de não acreditar, porque no caso dela já estava há tanto tempo com dor, que ela usou até uma expressão aqui durante a entrevista, ela fala, a minha dor, né, porque eu tenho esse problema, a pessoa já começa a se identificar com o problema, e ela acha que isso faz parte dela, é posse dela, e não é. Imagina, são 65 anos de corpo físico, 50 com dor, né? Então você tem quase a vida inteira com dor. Então é o que você falou, já estava fazendo parte da vida, né? E de repente você não tem mais uma dor com você, você acha aquilo estranho, né? E é essa mensagem que a gente quer passar aqui com o nosso programa, Marcos, porque a gente se acostuma com tanta coisa que não faz bem pra gente, e existe a possibilidade de mudar. Qualquer trabalho vibracional hoje em dia já traz isso para as pessoas. A cura reconectiva é um grande exemplo do que a gente tem trazido aqui para os nossos ouvintes, porque ninguém precisa se conformar a ficar com dor, ficar com problema de saúde. Claro, quem está fazendo um tratamento médico, algum acompanhamento, que continue, mas hoje em dia já existem ferramentas bastante potentes nesse sentido. Existem ferramentas muito potentes que podem, aliadas à medicina, né, que tem avançado cada vez mais, e a medicina cada vez menos, Gustavo, tem sido invasiva, né? Eles têm cada vez menos tentado invadir. Hoje os médicos estão muito mais cautelosos com química, com cirurgia, ainda tem, mas cada vez, né? Hoje não se dá remédio à torta e à direita como antes, como antigamente, mas a gente ainda sonha com o dia que essas duas medicinas, da vibracional e a medicina tradicional, se encontrarem, porque vai ser um grande trunfo, né? Um grande ganho para todos nós. Hoje também existe a medicina emocional. Você esteve fazendo um curso recentemente a respeito disso, então já várias frentes já estão se abrindo para auxiliar o ser humano a se tratar por completo. Exato, tem muita, como você disse, tem muita ferramenta. O que nós não precisamos, o que você precisa saber, ouvinte, é que não é preciso sofrer, né? Essa história de, eu estou sofrendo porque eu tenho que pagar por alguma coisa, pode ser uma crença sua que você tenha que rever, né? Porque se você não quiser sofrer, não é necessário, né? Se você está sofrendo hoje, talvez é porque você tenha escolhido sofrer, né? Esteja aí passando por um processo emocional, um conflito, algo que nem você tenha consciência, esteja lá muito guardado no seu inconsciente, né, numa caixa preta muito grande que você não consegue acessar, e que o corpo esteja te dando sinais de que isso está ali e que precisa ser resolvido, né? E que existem hoje muitas ferramentas. Por isso o programa foi batizado de Caminhos da Cura, porque o caminho da cura sempre está dentro de você, né? Nunca está fora. Fora existem o quê? Alguns mecanismos, algumas ferramentas, algumas chaves que podem ser apenas gatilhos, né? Que ao serem apresentados para você, né, te dão algumas dicas de como chegar, né, nesse caminho que sempre esteve e sempre estará dentro de você. Pessoal do Facebook participando com a gente aqui ao vivo. Cristina Rosa, bom dia, está em Porto Alegre. Bom dia, Cristina. Fátima, bom dia. Sueli Costa continua também ligada aqui no programa. Márcia Pires,
Fran Gonçalves, bom dia. Marcelo Pereira, Serginho Rocha, bom dia. O pessoal aqui deixando comentário. Grande abraço para todo mundo que está nos acompanhando ao vivo aqui pela Rádio Mundial. Bom, vou deixar os telefones de contato, quem quiser ligar para o Marcos Del Padre. Os números são o 11 2669 9266. 11 2669 9266. Também dá para mandar uma mensagem no WhatsApp, que é o 941 42 9209. Então vou repetir, 941 42 9209. O site é o caminhosdacura.com. Tá aí em casa, ouvindo a gente, tá sem papel, sem caneta, não consegue anotar o número? Guarda esse nome, Caminhos da Cura. Depois joga lá no Google, vem todos os contatos, todas as informações. Marcos, será que a gente consegue falar com a Silvia agora? Vamos chamar a Silvia da Luz, que ficou na luz por 15, 20 minutos, recebendo luz, energia e informação, acessando a cura reconectiva. Silvia, você está aí? Estou aqui. E aí, como é que foi hoje a sua experiência, Silvia? Hoje foi totalmente diferente da primeira vez. E conta para nós como é que foi. Dessa vez eu fiquei com a cabeça e as mãos adormecidas? Minha caixa torácica sentindo pulsar, como se meu coração tivesse se expandido. Muito interessante. Foi bem diferente da outra, então? Da outra eu fiquei com metade do corpo quente e outra metade gelada. Olha só que interessante. Vamos agora só você para me dizer daqui a alguns tempo, 5 meses de novo, ou dias. Não, eu vou visitar vocês no seu espaço novo. Legal, vai lá, vai ser um prazer tomar um café com a gente, tá bom? Sim. Muito grato pela sua participação, Silvia. Eu é que agradeço. Um grande abraço a você. Obrigada. Tchau, Silvia, bom dia para você. Tchau, bom dia. A gente precisa marcar, inclusive, uma palestra lá no Espaço Novo para receber todo mundo, né? O legal, isso que aconteceu com a Silvia, Marcos, ela recebeu a cura aqui ao vivo com a gente, voltou para contar já a mudança. Não é a primeira vez, isso tem acontecido bastante. O pessoal tem voltado no programa, inclusive, para relatar essas melhoras. Verdade. Quando não consegue voltar no programa, manda um WhatsApp lá no 941429209 e a Angélica sempre me transmite. Eu respondo diretamente para a pessoa, dando algum feedback, né? Falando diretamente com a pessoa, porque são depoimentos muito bacanas que a gente recebe, muitas vezes só de a pessoa ter participado aqui esses 10, 15 minutinhos, é bem legal. A respeito do comentário que a sua prima fez sobre cura reconectiva, o Serginho Rocha escreveu aqui: bom dia, sou protestante e gostaria de informar que tenho o maior respeito por esse trabalho sério no âmbito da cura reconectiva. Ele diz que fala de Montemor. Ele também diz assim: vamos derrubar os muros da ignorância. Que bom! Como é o nome dele? Serginho Rocha, está acompanhando com a gente aqui ao vivo. Isso realmente vai muito além das nossas crenças, né? De todas as nossas religiões. Temos que respeitar todas as religiões, todas têm, cada um se identifica com as suas, né? E todas levam ao bom caminho, né? E aqui nós não estamos falando de crenças, nós estamos falando de ciência. Nós estamos falando de equilíbrio, de bem viver, de harmonia, de serenidade, de paz, né? Que é o que esse mundo e esse planeta está precisando nesse momento, sempre precisou, e nós estamos caminhando para isso, eu tenho certeza. E esse trabalho, trazendo o ser humano para essa consciência, para esse eixo, cada vez mais nós vamos atingir esse equilíbrio, eu tenho certeza. Vamos agora para um rápido intervalo comercial. Na sequência, o Marcos atende mais um ouvinte para receber uma cura reconectiva à distância. E a gente também fala sobre um filme que conta a história de uma dupla de cientistas que tenta fazer contato quando naves alienígenas chegam no planeta Terra. Fique com a gente na Rádio Mundial, a rádio da nova era. Estamos de volta com o programa Caminhos da Cura na Rádio Mundial, a rádio da nova era. E aí, Gustavo, tudo bem? Tudo bom, deu tempo de tomar um cafezinho aí no intervalo, né, Marcos? Deu tempo de dar uma descansada. E a gente vai atender mais um ouvinte agora para participar com a gente ao vivo aqui. Já tem gente na linha. Celso, alô, bom dia. Alô, bom dia. Quem fala? É Cíntia. Cíntia, fala de onde? Eu falo de Contagem, Minas Gerais. Ô, Cíntia, seja muito bem-vinda aqui no nosso programa. Obrigada. Cíntia, já acompanha o programa Caminhos da Cura? Tem 2 semanas que eu estou acompanhando
E eu fiquei muito interessada, porque teve um depoimento com a dona falou, e eu lembrei muito da minha mãe. Legal. A mãe dela estava com problema, eu não sei se é mental, ficava à noite acordada, né, mexendo nas coisas. Minha mãe tá assim. Entendi. Entendeu? Então você já conhece mais ou menos como funciona a cura reconectiva? Conheço. Tá, então você vai passar agora por uma demonstração da cura reconectiva em Contagem, tá bom? Ó, que beleza. Oi, Cíntia, tudo bem? É o Marcos. Tudo bem. Cíntia, você vai escolher um lugar aí da tua casa tranquilo, que você possa se deitar e continuar na linha, tá bom? Sim. Porque no final do programa você volta para dar um breve depoimento, um breve feedback para nós de como foi a sua experiência, tá? O objetivo aqui não é fazer uma cura profissional, porque ele, na verdade, uma cura inteira, são 30 minutos, tem toda uma preparação. Aqui é para que o ouvinte perceba, né? E como é que funciona as percepções, a experiência de uma cura à distância, né? Como você que está em Contagem, em outro estado, né? E também vai perceber que a frequência é sentida sim e pode te ajudar a expandir sua consciência, a mudar a tua realidade, seja lá onde você estiver, tá bom? Sim. Aí você Só vai... que eu queria para minha mãe, que ela está com herpes zoster. Entendo. Só que a sua mãe ela não está... O objetivo do programa, nós fazemos para que você perceba e possa compartilhar com os nossos ouvintes, entende? E a tua mãe, pelo jeito, ela não está consciente, né? Ela não vai conseguir participar do programa. Então faz assim. Ela também mora em Molevade. Então faça para você, tá bom? E depois, né, a gente pode fazer outra sessão para ela, a gente pode conversar fora do ar e fazer uma sessão para ela, tá bom? Pode intencionar para ela. Mas agora, a intenção é que você feche os olhos, né, sinta a frequência durante esses minutinhos, depois retorne no final do programa, sem sair da linha, e conte como é que foi a percepção. Porque às vezes, Cíntia, só o fato de você mudar, né, sem querer intencionar nada lá para tua mãe, mas só o fato de você perceber a frequência, às vezes você pode mudar a tua realidade, inclusive até pode mudar a realidade da sua mãe, né? Nós não sabemos o que pode acontecer, isso não está na nossa mão, nem na sua, né? Então simplesmente não queira nada, não queira resolver nenhum problema, simplesmente feche os olhos e aproveite a experiência, tá bom? Tá ok. Porque essa frequência ela é inteligente, o que for o melhor é o que será, tá bom? Tá ok. Então pode ir lá pro seu quartinho e feche os olhos e não procure não cruzar nenhum membro, nem braço, nem pernas e vai escutando só o programa. A hora que a gente chamar de volta, você volta para participar. Tá ok. Tá? Não desliga. Tá ok. Bom, enquanto isso, a gente vai tocando o programa aqui. Daqui a pouco a gente volta com a Cíntia de Minas Gerais, o pessoal acompanhando bastante de Minas, né? Legal, um abraço para todo mundo de Minas e de todos os estados do Brasil que nos acompanham, seja pela rádio ou pela internet ou pelos aplicativos, a forma que for, né? Hoje em dia no mundo todo, né? No mundo inteiro. Pessoal do Facebook aqui, o Edivandro Santos dando um alô. César Augusto, Salete Silva, bom dia para vocês. Continuem acompanhando aqui. Se quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Bom, enquanto isso, vamos dar uma dica de filme para esse final de semana, Marcos? Vamos sim. Então vamos lá. A professora universitária e renomada linguista Louise Banks chega à sala de aula para mais um dia de trabalho e se depara com uma agitação incomum. Orientada pelos alunos, ela liga a TV e percebe que naves alienígenas sobrevoam pontos específicos do planeta Terra. Na tentativa de iniciar um contato, o governo dos Estados Unidos recruta Louise e o cientista Ian Donnelly para entrar em uma das naves e estabelecer um diálogo com os extraterrestres. Acontece que os seres usam uma linguagem em forma de símbolos, diferentes de qualquer idioma humano já criado, e o desafio da dupla é tentar entender o conteúdo da mensagem alienígena, algo que pode mudar os rumos da nossa civilização. O filme A Chegada foi lançado em 2016 e é considerado pela crítica uma das melhores produções do ano. Eu me lembro bem desse filme e, nossa, foi um dos filmes de ET que eu mais gostei. Filmes de ET. De extraterrestres, né? E de alienígenas, enfim, que eu mais gostei, porque
Primeiro que ele não retrata esse assunto de extraterrestre, de outras inteligências, de forma a trazer medo, né, para nós, para a população, e sim de forma a trazer informação, consciência, né, que é a grande mensagem do filme. Ele tem também umas informações sobre a linha do tempo, sobre presente, passado e futuro, né, que eu peço para o ouvinte prestar muita atenção, porque mais para o final... Exatamente, principalmente para o desfecho do filme. A gente não vai contar aqui, Claro. senão estraga a história, mas o desfecho do filme tem a ver com isso, é muito claro. Inclusive eu estava dizendo no intervalo para o Gustavo que eu preciso realmente rever, porque na segunda vez, na terceira, a gente começa a perceber coisas no filme que você não viu na primeira, né? Tem inclusive uma amiga minha que disse que viu Blade Runner, que é um filme antigo. Ela falou que ela precisou ver 15 vezes para ver diz que no final, no meio do filme, ela viu uma informação que mudou tudo que ela sabia sobre esse filme. Inclusive, precisa rever o Blade Runner para ver se a gente pode indicar aqui no programa para o nosso ouvinte, Gustavo. Isso Mas esse aí. filme realmente é muito legal, novo, né? Muito novo, 2016, e vale muito a pena de se ver por várias mensagens que ele dá. Então o filme é A Chegada, dica aí para essa sexta-feira ou para o final de semana, quem não foi viajar, muita gente não foi viajar, tá em casa, e a dica aí de assistir um filminho, ainda mais nesse tempo frio que está fazendo em São Paulo. Verdade. Marcos, tem uma pergunta aqui no Facebook da Adriana Malheiro. Ela diz assim: bom dia, quais os benefícios da cura reconectiva para crianças hiperativas? Na verdade, nós já tivemos várias crianças, não só hiperativas, mas com déficit de atenção, ou com alguns problemas também de educação, né, de aprendizado, ou com ansiedade, que tiveram seus quadros muito modificados. As crianças em si respondem muito rapidamente à cura reconectiva, porque não tem muitas crenças, né, não tem muitas cascas, né, envolvidas. Nós, adultos, quanto mais crenças temos, quanto mais crenças limitantes temos, é um pouco mais difícil de nos livrarmos delas. As crianças, os animais também, né? Não tem barreiras. Não tem muito barreiras, eles simplesmente estão ali, não tem nenhuma, como a gente falava no primeiro bloco, a questão das, eu não acredito, né? Se a pessoa realmente está bloqueada e fala, eu não acredito, por exemplo, esta minha prima, se eu falasse, deita então aí, vamos fazer uma cura reconectiva. Se ela deitasse e falasse, eu não quero, ela está bloqueando e ela realmente não quer receber. É como se ela colocasse uma caixa em volta dela e ela tem o livre-arbítrio de falar, eu não quero, ok. E para quem não quer, nós não devemos forçar a barra, porque cada um tem a escolha, cada um tem um livre-arbítrio, isso é o lindo dessa vida, né? E a criança, ela está ali, né? Simplesmente observando, aceitando. Você não tem como fazer mal através de uma cura reconectiva, porque você não intenciona nada, você está ali simplesmente proporcionando à pessoa uma ferramenta, né? E que ela vai usar da melhor maneira que ela quiser, que esse ser que habita esse corpo quiser. Então, sim, nós já tivemos vários casos de crianças com 1, 2, 3 sessões de cura reconectiva que tiveram mudanças na sua hiperatividade ou na sua aprendizagem educacional, na sua ansiedade, né? Agora, isso é garantido? Não sei. Nada é garantido, né? Nem a medicina tradicional, nem a psicologia, nem a psiquiatria, nenhum profissional garante absolutamente nada para ninguém, porque cada um tem um caminho, né? Nós não conseguimos garantir absolutamente nada, e a cura reconectiva em si, ela não é um tratamento. Então, quando as pessoas vêm até mim e já começam a me contar, eu trouxe a minha criança porque ela tem... Antes de ela falar hiperatividade, eu digo, olha, eu até entendo que você tenha trazido por algum problema, mas eu já vou te avisar que nós não vamos tratar a hiperatividade da sua criança. Eu não sou terapeuta, eu não sou médico, eu não curo ninguém, né? E nisso a minha prima tem razão. Quem é você para curar? Não sou ninguém para curar, né? Porque a cura vem da própria pessoa. O que a gente faz ali é abrir um canal, uma porta, e a pessoa acessa
o que for melhor para ela, o que for melhor para o caminho dela. Inclusive a criança já tem a escolha do que é o melhor para ela, né? Mesmo sem ali na consciência ali, mas o ser que habita, ela sabe o que é melhor para ela naquele momento. Então a frequência está ali simplesmente para que esse ser acesse naquele instante o que for melhor para o caminho. Eu vou ler agora uma pesquisa, Marcos, a gente vai conversar sobre essa pesquisa, porque essas modalidades vibracionais, elas são muitas vezes confundidas com achismo, com crença, com algo que a pessoa inventa ali, elas são muitas vezes desrespeitadas, e quando a gente se depara com esse tipo de questionamento da eficácia ou da credibilidade da pessoa de trabalhar com isso, eu fico muito chocado, porque a gente já desenvolve um trabalho aqui na Rádio Mundial, já há 4 anos, você trabalha com cura reconectiva há muito mais tempo, e a nossa função aqui é trazer depoimentos, a gente não inventa nada, a gente não cria, a gente reporta muita coisa. A minha função também, principalmente como jornalista, é trazer a informação e dividir isso de forma bastante verídica. Então a gente vai acompanhar essa notícia que foi feita pelo professor Konstantin Korotov. Então, esse professor, ele é professor de Ciência da Computação e Biofísica da Universidade Federal de São Petersburgo, na Rússia. Ele também é autor de 9 livros e já deu palestras para mais de 1000 médicos sobre a interação de ondas frequenciais e o corpo humano. Então é uma pessoa que ele desenvolve um trabalho seríssimo nessa área, inclusive ele tem essa ponte com médicos. A gente sempre comenta aqui, muito médico tem medo de falar sobre isso por conta do CRM, existe muito preconceito, mas me parece que lá fora, na Rússia principalmente, esse diálogo é muito mais aberto. Então o Korotov, ele convidou 60 voluntários, sendo que 10 deles eram atletas olímpicos de alto rendimento esportivo. O grupo foi então submetido a 2 horas de cura reconectiva num período de 10 dias. Então, Marcos, 2 horas de cura reconectiva durante 10 dias dá mais ou menos aí 3 sessões, é isso? 2 horas de cura reconectiva por 10 dias, sim. Mais ou menos aí, eles passaram por 3 sessões de cura reconectiva. Uhum. Ao final do experimento, a equipe de cientistas notou melhora dos parâmetros cardíacos, estado imunológico e regularização do exame de sangue dos participantes. Então, tudo que estava ali desregulado, o exame de sangue, encontrou-se um equilíbrio, uma normalização. Já os atletas olímpicos relataram aumento de força muscular e maior resistência física durante o treino. Também melhoraram, inclusive, as marcações de desempenho em suas respectivas modalidades esportivas. Então, o que são as marcações de desempenho? Um nadador, por exemplo, em vez de ele fazer o trajeto dele em 1 minuto, ele fez em 40 segundos. Eles começaram a ter mais eficácia no esporte. Além disso, os testes de fluorescência feitos após a sessão de cura reconectiva com os voluntários apontaram um aumento de cerca de 20% do campo bioenergético. Esse teste de fluorescência é mais ou menos, é algo parecido com aquela foto Kirlian, que eles conseguem medir o campo áurico da pessoa. Então, aumentou em 20% o campo bioenergético. Ou seja, luz, né? Campo bioenergético, você está fotografando a luz que nós emanamos, né? Em volta do nosso campo. E para comprovar exatamente, quando você se submete a um trabalho de cura reconectiva, você está acessando um campo que te traz luz, energia e informação diretamente para as tuas células, para o teu DNA. Então, isso, se eu não me engano, está inclusive naquele livro que ainda não temos em português, só em inglês, que é A Ciência Confirma a Cura Reconectiva. Não é? Não tem no Brasil ainda, mas esta é uma das pesquisas de várias que temos no mundo, temos na Alemanha, temos nos Estados Unidos, inclusive eu até esqueci, né, quando eu falei com a minha prima, de comentar destas pesquisas fora do Brasil, né, que cientistas já teriam comprovado esta eficácia, que isso não é uma falácia, que isso não é um achismo, que isso não já passou, né? Nós já estamos há mais de 20 anos
com a cura reconectiva em mais de 60 países diferentes. Nós não estamos mais experimentando, né? Passamos muito dessa fase experimental e eu acho que a cada vez mais nós temos chances de esses trabalhos vibracionais irem entrando nas nossas rotinas cada vez mais da medicina tradicional. Como esse ano nós já tivemos várias notícias, né, do SUS ter aprovado aí várias ferramentas alternativas, como nós já noticiamos aqui no programa, né? Sim. Quando a gente traz aqui no programa o depoimento de alguém que sofria com alguma doença, algum problema físico, e essa pessoa melhora, isso chama bastante atenção. Agora, quando um atleta olímpico que não está doente, ele está com a saúde dele perfeita, faz uma sessão de cura reconectiva e isso se potencializa, prova-se mais uma vez que qualquer pessoa pode passar pela cura reconectiva. Caso você, ouvinte, esteja nos acompanhando e você está bem, você pode fazer uma sessão de cura reconectiva para ficar melhor ainda, porque sempre dá para melhorar. Inclusive, tem o trabalho de reconexão, que é diferente da cura reconectiva. Muito observado, muito bem observado, Gustavo, a cura reconectiva não é um tratamento para quem está doente, né? E me permita, né, o Dr. Eric, que talvez as palavras em português e em inglês não tenham o mesmo significado, mas healing em inglês tem uma outra conotação, e em português cura nos remete muito à doença, né? E healing é alguma coisa um pouco mais global. Tem mais o sentido de restaurar. De equilíbrio, de restauração, né? E cura, para nós, no nosso vocabulário, né, nossa língua, é muito aquela coisa de paralítico levantar, o acamado, né, levantar da cama e tal. Mas a cura reconectiva, não temos outra palavra melhor, né, mas ela não é para um doente apenas. Pode ser um doente, pode se restabelecer, como a Elizabeth no primeiro módulo, acabou aí com uma dor de 50 anos na coluna e na cabeça. Né? Nós nem sabemos como isso aconteceu e como ela acessou. Né? Agora, como você bem observou, pessoas vão lá e falam: Marcos, eu não vim com nenhuma expectativa. Eu queria simplesmente me encontrar. Queria simplesmente despertar a minha consciência, como a Silvia, no primeiro bloco, teve aqui um lampejo de 10 minutos que a gente brincou no ar e ela teve aí uma expansão de consciência, né? Isso é, como eu disse, o maior atributo que esse trabalho pode te dar, ou seja, te expandir, criar consciente de quem você é, né? Do que você veio fazer. E a cura é um começo desse trabalho, porque, como você bem falou, tem o trabalho da reconexão, que é um trabalho mais elaborado, não elaborado, se a palavra talvez não é mais correta, mas é mais profundo. É um trabalho que a intenção dele é diferente da cura reconectiva, que não é apenas equilibrar físico, mental, emocional e espiritual, senão te reconectar de fato à sua essência, a malha gravitacional do planeta Terra, fazendo você acessar toda essa informação do teu caminho, do seu propósito de vida, do que você veio manifestar nessa vida, né? Então, para você que se sente muitas vezes perdido, e eu sei que a grande maioria se sente assim: o que eu vim fazer, que droga de vida é essa, o que eu vim manifestar aqui, eu não entendo o que é isso. A reconexão vai realmente te dar um antes e um depois, né? Depois da reconexão, essa onda que a Silvia sentiu de luz, né, de clareza, a reconexão potencializa isso 1000 vezes, né? As pessoas se sentem muito mais aclaradas com relação ao seu caminho, a intuição aumenta demais, basta que você comece a ouvi-la e segui-la, né? Não simplesmente fazer a reconexão, esperar que as coisas te caiam do céu, porque não vão cair. Você simplesmente precisa ouvir, né, esses recados que vêm e segui-los. Então, depois da reconexão, a dica que a gente dá para a pessoa é: faça a sua parte. Faça a sua parte. Bom, vou deixar aqui os contatos do Marcos Del Padre. Os números são 11 2669 9266. Esse é o número do espaço dele, que fica aqui na Vila Mariana. 11 2669 9266. Mande também uma mensagem de WhatsApp para o número que é o 94142 9209. Então, 94142
9209. O site é o caminhosdacura.com. Tem a página no Facebook, Instagram, canal no YouTube, programa Caminhos da Cura. Será que a gente consegue voltar com a Cíntia agora? Cíntia lá tá de por aí? Contagem, Minas Gerais. Tá aí, Cíntia? Cíntia? Oi. Oi, Cíntia, tudo bom? Oi, joia. Ô, Cíntia, antes de falar da sua experiência com a cura reconectiva, me diz uma coisa, como que tá o tempo aí em Contagem? Tá friozinho? Tá frio. Que delícia. O tempo em Minas é sempre muito gostoso, né? Às vezes dá aquela esquentadinha durante o dia e à noite a temperatura cai. É verdade. Cíntia, então fala pra gente então sobre a sua experiência. Olha, eu fiquei sentada, depois eu deitei, fechei os olhos. Só que eu não concentrei muito bem, não, porque eu fiquei preocupada dos créditos acabarem. Mas eu fiquei imaginando a minha mãe o tempo todo. Certo. E você, ao imaginar sua mãe, você deixou de perceber um pouco mais a frequência. Então talvez você não tenha percebido ela tangenciar muito você, porque você estava na intenção de ajudar a sua mãe, certo? Isso, Foi bom isso ter acontecido, para a gente dar aqui um pequeno exemplo para as pessoas, quando elas vêm com uma expectativa para fazer a cura reconectiva. E aí é onde a gente gosta de ensinar, né? Que as pessoas nunca devem vir fazer um trabalho de cura reconectiva ou vibracional pensando em ajudar outra pessoa, né? Usar-se como ponte para ajudar outra pessoa. Porque, né? Por quê? Porque não funciona dessa forma, né? Lembra que eu te disse, fecha os olhos, não queira nada. Fecha os olhos e perceba a frequência que ela é inteligente e age em você. Nós não sabemos o que vai acontecer com a sua mãe, né? Agora, talvez se você tivesse, como todo mundo aqui no programa, se você tivesse fechado os olhinhos, né, e ficado percebendo, talvez você tivesse tido uma outra experiência, percebido outras coisas em você. Mas a gente tem essa tendência, claro, é nossa mãe, eu já passei por isso há 6 meses atrás, a gente quer fazer de tudo que a gente pode para melhorar a condição dela, né? Eu te entendo perfeitamente, tá? Mas isso foi bom isso ter acontecido para que esse exemplo a gente dê para as outras pessoas também, né? Quando a gente está fazendo um trabalho para nós precisamos cuidar de nós antes, Cíntia, para poder ajudar a nossa mãe, tá? E às vezes, se a gente está sofrendo pela nossa mãe, talvez precisamos curar isso dentro de nós, para depois poder estar forte para poder ajudar ela, tá? Então você me desculpa. Não, nunca preciso te desculpar, porque eu não te julgo, né? Quando a gente não julga, não precisa perdoar. Isso aí foi ótimo ter acontecido, para que isso também outros ouvintes entendam. E foi brilhante isso ter acontecido, tá? Para que as pessoas não tenham a expectativa de ajudar outro quando podem ajudar ela. Sabe quando no avião a gente viaja e a aeromoça fala, quando as máscaras caírem e for despressurizado, o que a gente tem que fazer antes de ajudar a criança que está do nosso lado? Coloca a máscara em você. Porque se você não respirar, você não vai poder ajudar a criança que está do seu lado. Então é assim, nós precisamos nos ajudar, estarmos fortes, estarmos, né, bem calcados, né, na nossa essência, porque aí sim nós vamos poder estar ajudando a todos ao nosso lado. Eu te agradeço muito, viu, por ter participado do nosso programa. E qualquer coisa que você sinta, mesmo sem ter percebido nada, a frequência com certeza estava aí. E você viu no primeiro bloco que a Elizabeth não sentiu nada e teve grandes mudanças na sua vida. Se você perceber coisas mudando, ou na tua vida, ou na da tua mãe, sinta-se à vontade para nos passar um WhatsApp, e a gente vai ficar muito feliz em compartilhar aqui no programa, tá bom? Sim, ok. Obrigada. Um abração para você. Abraço também. Com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Bom, então, vou deixar os telefones mais uma vez, 11 2669 9266 ou WhatsApp, que é o 941 42 9209. Chegamos ao fim, então, de mais um programa. Marcos Del Padre, muito obrigado pela oportunidade. Quero agradecer ao Celso com a gente aqui. A Rosana está aqui também no estúdio, acompanhando Rosana o programa Gomes. ao vivo com a gente. Beijo, Rô. Beijo, Rosana. Na quarta-feira, novo horário, 10h30 da manhã, a gente volta ao vivo aqui pela Rádio Mundial. Eu que agradeço a você, Gustavo, mais uma participação aqui no programa. E a você, ouvinte, pelo seu carinho, pela sua audiência, muito, muito grato. Um grande abraço a todos e paz profunda. Um ótimo final de semana e paz profunda.